Oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando um pouquinho, esperando o pessoal entrando. A semana passada não foi possível fazer a live devido ao problema que deu nas redes sociais. Mas hoje estamos de volta. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é: a vida em si é neutra. Mas como nós atraímos as experiências negativas para a nossa vida? O que acontece? Por que atraímos tantas situações negativas, tanta experiência negativa para a nossa vida? Se a vida em si é neutra. Oi, Isabela. Seja bem-vinda. Boa noite, Gisele. Mauri Júnior. Sejam bem-vindos. Por que atraímos tantas situações negativas para as nossas vidas? Luciano, seja bem-vindo. Luciano Ribeira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, o tema da nossa live de hoje é este. Eu já tinha feito uma postagem sobre esse assunto e tem algumas pessoas que fizeram alguns comentários e algumas perguntas e eu vou responder aqui algumas coisas nessa live. A vida em si, ela é neutra. Quando nós nascemos, quando nós viemos para esse mundo, a vida se abriu para nós com neutralidade. Os obstáculos, as situações que nós vamos encontrar quando vai passando a nossa vivência, isso vem através daquilo que nós pensamos e sentimos. Mais uma vez eu vou comentar. Muitas pessoas acham que isso é místico, esses princípios quânticos, o poder mental, que a neurociência vem falando do poder mental, o que diz a física quântica, a mecânica quântica, que a consciência cria a realidade. Muitas pessoas ainda estão achando que isso é místico. E ainda debate, às vezes, querem debater com a gente, né? E não acredita, não estão levando a sério. E eu continuo aqui falando sobre isso, gente. Por experiência própria, por estudar, pesquisar tudo sobre esses assuntos, eu não tenho dúvida nenhuma que é a nossa mente, a nossa consciência que está criando a nossa realidade. Por isso que eu coloquei esse tema. A vida em si, ela é neutra. Ela é neutra. Nós que damos significado para as situações que acontecem na nossa vida. Por exemplo, você pode passar por uma situação muito ruim para você, catastrófica, ou para outra pessoa já não é tão ruim. Para mim pode ser ruim, para você possa não ser. Isso depende do ponto de vista de cada pessoa. Depende da situação que cada pessoa está passando, como ela interpreta essa situação, como ela vê essa situação. Perceberam? A vida de uma criança, quando ela nasce, é totalmente neutra. Não tem nada. Ela não trouxe nenhuma bagagem para passar por aquilo ali. Então, a partir do momento que a criança é gerada no ventre da mãe, ela já começa, o seu sistema nervoso já começa a criar situações que ela vai passar quando nascer. É aí onde que entra a parte do corpo explica. Eu já falei em outras lives sobre as terapias dos últimos tempos que vieram para ajudar a humanidade. Desde o ventre da mãe, o nosso sistema nervoso ele já começa a criar situações no nosso próprio corpo. A formação do nosso corpo já é projetada para a gente conseguir passar por situações na vida. Por exemplo,
Quando a mãe está grávida, passa por alguma situação estressante, a criança no ventre, ela sente. Ela sente. E aquilo pode ficar como como que eu vou dizer, uma energia estagnada. Uma energia estagnada quando a criança sente. Ela sente aquela sensação, aquela situação que a mãe está passando, a criança sente e aquilo fica estagnado. É aí onde começa a formação do sistema nervoso da criança. E isso sucessivamente, quando a criança nasce, quando vai crescendo, a observação do ambiente, a vivência dos pais, dos irmãos, dos amigos, o que vê na TV. Conforme o que ela vai captando do ambiente, é que vai sendo formado o seu sistema nervoso. E dependendo da situação, isto é formado, o seu corpo é formado condizente com aquela situação para que ela possa viver. Entende? E o que eu quero dizer? Tudo o que nós passamos na nossa vida adulta foi programado entre a gestação e os 6 a 7 anos de idade. E nós não temos essa percepção, não temos essa total percepção do que foi programado na nossa infância. E quando você vai para a vida adulta, você vive a certas situações. É o que eu disse. Como atraímos as situações, as experiências negativas? Se você for fazer uma análise, for fazer uma observação, voltar lá no tempo, na sua infância, perguntar para os seus pais, para quem cuidou de você, como foi a sua infância, o que você passou. Se você for buscar isso lá atrás, você vai perceber as programações que estão no seu inconsciente. E é isso que você está vivendo agora. Por exemplo, se você passou por uma situação de escassez na sua infância, se você passou por experiência... Oi, Rosa, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Se você passou por situação de escassez na sua infância, onde você ouviu, como eu também já ouvi, está pensando que aqui é banco? Dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Você cresceu ouvindo isso. Principalmente ali, entre os 0 aos 6, 7 anos. Você cresceu ouvindo isso. Qual será o futuro desta criança? Percebeu? Qual será o futuro dessa criança? Outro exemplo. Você foi criado em situações, em ambiente onde houve violência. Onde tem muita violência, desrespeito entre pai e mãe, entre tios, tias. Assim, você cresceu nesse ambiente. Qual será, como você vai viver na vida adulta? Que relacionamento é problema, que amar é sofrimento, amar o outro é sofrimento. Percebeu? Essa aqui é uma base do que eu estou dando para vocês. Esse aqui estou falando só lá da infância. Então, se você tem a crença e trouxe da sua infância, ganhar dinheiro é difícil, relacionamento é problema, amar o outro é problema, o que acontece? Você está com um campo de energia formado em você. O que você vai atrair? Estas situações para sua vida. Relacionamento problemático, escassez, doença, nem peguei na parte da doença. Por outro exemplo, crianças criadas em ambiente que tem muito problema de saúde. Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Criança criado em ambiente que tem muito problema de saúde. Você percebeu a pessoa, essa criança, quando ela crescer, como ela vai ver as situações, a vida?
Por exemplo, eu vou falar algo para vocês. Eu estudei biologia e estudei a medicina chinesa, e o que que eu percebi? Não era esse o meu, a minha vontade profunda. Por que que eu estudei a medicina chinesa e parti para essa parte da, não é da biologia em si, é da parte da medicina, de tratamentos alternativos e tudo? Por ter passado na infância com muito problema de saúde. O que que eu percebi? Ver as pessoas passando mal na sua frente e você não poder fazer nada. O que que eu percebi? Eu tinha que saber fazer alguma coisa para ajudar. Saber alguma coisa para ajudar. E no fundo, eu percebi agora, depois de muito tempo, que eu fui perceber estudando, pesquisando e me fazendo uma autoanálise, uma observação. O que que eu percebi? Não era exatamente isso que eu queria, mas por ver as pessoas, os entes queridos à minha volta passando mal e eu não poder fazer nada, o que que eu fiz? Eu fui fazer um estudo para que eu pudesse ajudar quando alguém estivesse passando mal à minha volta. Você percebeu? Outra coisa que eu analisei, eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar muito isso, algum tempo atrás, é você ficar atraindo pessoas com problema à sua volta para você cuidar. É como se você ficasse ali tensa esperando que alguém passasse mal para você ajudar. Percebeu o que a gente está atraindo para a nossa vida? Devido às experiências e às situações que você passa desde a infância, seja na área que for. Era um relacionamento? Está com problema no seu relacionamento? Perceba, observe desde a sua infância como foi o ambiente que você viveu. Conforme a situação que você viveu, você criou. Em volta de você tem um campo eletromagnético. E esse campo está atraindo essas situações para a sua vida. Então, desenvolvimento de problema de saúde no próprio corpo. Então, depois eu indico para vocês lerem o livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Ele fala sobre esse assunto. Muito, muito, muito interessante a biologia da crença. Já até coloquei nas minhas postagens falando sobre a indicação desse livro, tá? Ele fala da epigenética. O que acontece? As nossas células, elas não sabem o que está acontecendo fora de nós. Elas não sabem. E como é o desenvolvimento da doença? Tem uma pessoa que fez um questionamento sobre esse assunto. Sobre câncer, sobre doença genética. Falou sobre esse assunto. Como que o nosso corpo desenvolve problemas de saúde? Se as nossas células não sabem o que está acontecendo fora. Dentro do livro da Biologia da Crença, o Bruce Lipton, ele fala sobre esse assunto. Ele fez experimento em laboratório, tá? Antes, a gente achava que nós éramos escravo da genética, doenças genéticas. Por exemplo, o pai ou a mãe tem problema lá de pressão alta, diabetes. Então, eu vou ficar ali tensa ou preocupada achando que eu vou ter esse problema de saúde. E, por exemplo, se tiver várias pessoas, como tem vários filhos e só um ou outro desenvolve a doença do pai ou da mãe e os outros não desenvolvem. Por quê? Então, a epigenética veio para desmistificar isso. As doenças genéticas, nós não somos escravos das doenças genéticas dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. O ambiente, a nossa volta, que vai ser como um gatilho para desenvolver ou não essas doenças genéticas. Isto, gente, dentro da epigenética. E eu estou indicando para vocês o livro do Bruce Lipton sobre a biologia da crença. Que ele fala claramente que o ambiente é que dá o sinal, a célula do nosso organismo capta através do quê? Dos nossos pensamentos, sentimento, que traz sinal para o corpo, para as nossas células e capta o sinal do ambiente. Se aquele ambiente é bom ou não, é ele que vai desencadear o problema de saúde ou não. Aí entra o quê? Os problemas emocionais, o estresse, a intoxicação por metais pesados,
a intoxicação por vários outros problemas de drogas, de bebidas. Percebeu, gente? As células em si, elas são saudáveis. Mas o que acontece? Através daquilo que nós estamos pensando e sentindo, as nossas células captam isso através do nosso sistema nervoso, que eu já falei em várias outras lives, pensamentos, que ativam os sentimentos e as emoções, que ativam o sistema nervoso, os neurônios, que ativam os neurotransmissores, que passam essa informação para o corpo. E o corpo bioquimicamente capta essa energia e as células, elas vão responder a isso. Olha só, gente, qual o exemplo? Quando você está com raiva. Percebeu quando você está com raiva, nervoso, nervosa? Você percebeu como fica o seu corpo? Te dá dor de cabeça, te dá dor de estômago, ou outras coisas mais? Ou medo. A pessoa que está com medo, o que acontece no corpo dela, gente? Ela fica tensa, se contrai toda. Quem que está? Qual o comando mental, emocional que você está mandando para o seu corpo? Percebeu? As células, o ambiente, a nossa vida, ela não é neutra. Quem que está trazendo problemas, obstáculos? Pensamentos, sentimentos, emoções. Teve várias pessoas que me questionou, mas como? Como se tudo começa de dentro para fora? Aí vem questionar. E as doenças, essas doenças genéticas? E o que acontece com criança? E isso que acontece com as pessoas que já nascem com problema? Todas as minhas pesquisas, todos os caminhos que eu vou em pesquisa, em estudo, eu chego à mesma conclusão. Eu até falo isso para algumas pessoas que eu atendo, dentro da medicina chinesa e com a biorressonância. No meu ponto de vista, todos os problemas de doenças são problemas emocionais não resolvidos. Entenderam? Problemas emocionais não resolvidos. Se a pessoa passou por uma situação de estresse, vamos supor, há 2, 3 meses atrás, ou há 1 ano atrás, há 7 meses, 2 anos atrás, e ela não digeriu aquela situação, seja ela qual for. O que acontece, gente? É como se fosse, acontece uma energia, uma estagnação de energia nesse corpo. Ela não resolveu esse problema emocional. Aconteceu o quê? Uma estagnação de energia. E essa estagnação vai trazer alguma consequência. Percebeu? Dentro da medicina chinesa, eu trabalho particularmente aqui com a medicina chinesa, com acupuntura. Então, nós não temos vários canais de energia pelo corpo que diz dentro da medicina chinesa? Então, essas estagnação, elas são retiradas, a gente trata com acupuntura. Mas também tem que conversar com o paciente, com o cliente, para que ele resolva os problemas emocionais. Para que essa energia flua pelo corpo mais naturalmente. Perceberam? De onde vêm as situações, as doenças do próprio corpo? Vou exemplificar melhor ainda para vocês. Dentro dos estudos da medicina chinesa, cada órgão do nosso corpo, cada víscera está envolvida está relacionado com um tipo de emoção. Com um tipo de emoção. Por exemplo, pessoa que está com problema no pulmão, provavelmente ele passou por extrema tristeza. Pode estar com estagnação ou em excesso esse pulmão. A pessoa passou por extrema tristeza. As pessoas que têm problema de dor de estômago, pessoas que se preocupam muito com o futuro. Enxaqueca, pessoa muito perfeccionista, que as coisas não foi do jeito que ela quer, não é do jeito que ela quer. Geralmente a pessoa desenvolve dor de cabeça. Aquelas pessoas que querem tudo que saia da forma que ela quer.
e ela desenvolve dor de cabeça. Percebeu? Eu tô falando aqui do corpo físico. Vamos voltar, vamos pegar isso para o meio, os relacionamentos, a vida que a gente vive no dia a dia. O corpo da gente não tem nada. Quem está atraindo? Através das emoções? Você. Ó, o fígado está relacionado com a raiva, o coração com as emoções, o estômago com as preocupações, o intestino também com a raiva, com o rancor, que é a prisão de ventre e tudo. Você percebeu que cada órgão está relacionado com um tipo de emoção? Eles em si estão neutros. Acontece que pelas emoções você desencadeou um problema ou em algum dos seus órgãos. Perceberam? E aí, vamos voltando aqui para os relacionamentos fora do nosso corpo. O que acontece no nosso dia a dia? Se você for fazer uma análise, como está a sua vida e for observar claramente, você for observar profundamente o porquê que essa pessoa está reagindo assim comigo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Com certeza você vai achar o problema. Gente, oi Dilma, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. O que eu estou falando aqui não é para as pessoas se sentirem culpadas, sentir culpada pelas situações que está vivendo. Ah, é culpa minha, eu que estou criando isso. Não é para se sentir culpada. Vou falar para vocês, depois que eu comecei a estudar sobre física quântica, poder mental, neurociência, a consciência cria a realidade, o que acontece? Eu não me sinto culpada. Eu agradeço por saber desse assunto. Porque a gente estava, o quê? Algo inconsciente, a gente não sabia do assunto. Então você não é culpado, entendeu? O chakra tem um papel fundamental nisso também. Eu tenho exatamente, viu, Dilma? E eu até explico isso dentro do meu curso sobre o chakra e o desenvolvimento das emoções. E como você, não é alinhar, né? Você ativar os chakras. Por exemplo, a pessoa que tem problema de estômago, com certeza tá com o chakra do plexo solar bloqueado, com problema. As emoções, coração, né? Fala, a garganta, não tem percepção nítida, não sabe o que quer, tá perdido na vida. Aqui, o chakra frontal, e assim sucessivamente. É isso mesmo, o chakra tem muito papel nisso daí mesmo, viu, ô Dilma? Você tá correta. Então, se você for fazer uma análise profundamente do que acontece à sua volta, você vai descobrir que é interno. Gente, é o que eu falo para vocês. Todos os meus estudos, minhas pesquisas, não tem para onde correr. A criação da realidade da nossa vida é de dentro para fora. Tudo que as pessoas, a interação que você tem com as pessoas, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, em tudo, essa interação das situações que acontecem na sua vida é criação sua de dentro para fora. Você criou de dentro para fora. Essa ficha caiu para mim há alguns anos atrás, gente, quando eu assisti um vídeo do doutor, eu até coloquei ele tá aí no meu perfil do Instagram. Se vocês procurarem, vocês acham. Do Dr. Pillai. Ele fez uma pergunta. Você manifesta a realidade ou você cria? Aí ele explicou. Um vídeo de 5 minutos. Simplesmente, gente, escancarou a minha percepção. Isso mesmo, viu, Dilma? É isso mesmo. Simplesmente escancarou a minha percepção. Porque tudo faz sentido e é real. Eu falo que este é o conhecimento da nova era. Nós temos que saber e ter responsabilidade de tudo que acontece à nossa volta. A responsabilidade é nossa. Ter um peso muito grande, isso mesmo, Dilma. Por ter um peso muito grande, a gente não quer carregá-lo. A gente quer jogar nas costas de alguém. Entendeu?
Mas não tem que se sentir culpado. O que tem que fazer? Você tem que procurar saber como corrigir aqui dentro. Quando você corrige aqui, é outra fala da Louise Hay. Quando você corrige os seus pensamentos, tudo à sua volta muda. Gente, isso é tão real, que não tem mais para onde fugir. É incrível. É tão real que não tem para onde fugir. Quando você corrige os pensamentos internos, a realidade muda. Se você percebe que na sua realidade algo não está indo bem, procure saber o que está acontecendo dentro de você. Isso é conhecimento, é autoconhecimento. Não tem que ficar se sentir culpado. Eu estou se sentindo culpado porque eu não consigo resolver isso. Principalmente problema de doença. As pessoas, a mulher falando pra mim que a pessoa vai entrar em depressão, se sentir culpada porque tá com problema. Eu já penso o contrário. A pessoa não vai se sentir culpada. Então, como que eu faço? Se é eu que estou fazendo isso, foi o que aconteceu comigo. Se sou eu que estou fazendo tudo isso na minha vida, então eu tenho que me corrigir. E o que eu faço? Procurar saber o que fazer. Entenderam, gente? Então, nós influenciamos a realidade e a realidade nos influencia. Olha só. Por exemplo, você vê uma situação, pode ser na TV, pode ser alguém que falou, ou você ouviu, ou presenciou. Você viu aquela situação, aquela experiência, e você captou isso para você e ficou imaginando, passando por aquela situação. Por exemplo, tem mães que às vezes perde o filho e a outra fica assim, aí eu me coloco no lugar da outra que tá nessa situação. Eu falo, gente, não faz isso. Não faz isso, ficar se colocando no lugar da outra. Você tem que ter compaixão, claro, né? Com a dor do outro. Todos nós temos que ter compaixão. O que acontece? Quando você fica imaginando a situação, você está trazendo isso pro seu campo. Tem várias pessoas que falam pra mim assim, mas e o que acontece com criança? A criança está criando essa realidade? A criança, ela não tem consciência do ambiente, ela não tem consciência do perigo, das situações, a criança até os 6, 7 anos de idade. Quem que está criando a realidade delas? Que ela está fazendo parte do campo de energia dos pais, não é dos pais? Os pais. Gente, isso é tão claro, mas tão claro. Uma criança que passa por situação complicada, situação difícil, ela criou aquela situação? Não. Foi os pais. Os pais, ou os avós, ou os tios. Às vezes fica tão preocupado, que emite isso para o universo. Entendeu? Aquele medo, aquela situação vai criar situação difícil. É isso mesmo, tá, Rosa? Esse é um estudo indiano, tá? Lá dos indianos. Cada área do nosso corpo, aqui ó, na frontal, nós temos o quê? Eles falam que é 7 chakras, os 7 chakras principais. Eles estão o quê? Comandando as nossas glândulas, sabia? As nossas glândulas endócrinas. Você sabia disso? Que é as glândulas endócrinas? Então, você quer saber aonde está o bloqueio das suas emoções? Observe no seu corpo, no seu chakra, qual que você está com problema. Agora há pouco eu estava aqui muito pigarro na garganta, né? Muito pigarro na garganta. Então, porque eu falo muito, estou com o quê? Excesso de energia, né? Excesso de energia. Observe nos seus chakras onde tem problema. Se você está com problema de garganta, problema na tireoide, com certeza você tem algum bloqueio aqui. Entendeu? Se você está com problema emocional, de tristeza, ou de ódio, de rancor, coração. E o timo, né? O timo, que faz parte do timo. Mas aqui é o emocional. Estômago, parte digestória. O plexo solar. E por aí vai. Isso mesmo, Dilma. Isso mesmo. A criança teve outras experiências. Exatamente. Isso que eu estou... É isso mesmo. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Que a vida, ela é neutra. Percebeu que a vida é neutra? É a gente que fica colocando os obstáculos. Através do quê?
pensamento. Pensamento, sentimento, tanto para o nosso corpo como para o ambiente à nossa volta. Todas as doenças, no meu ponto de vista, são problemas emocionais não resolvidos. Até uma gripe, até um terçol, até uma situação que a pessoa tem, uma tosse, excesso de espirros. Eu falo isso por mim mesma, porque eu já passei por isso. Eu fui analisar e fazer uma pesquisa e percebi que está tudo relacionado. Gente, todos os problemas emocionais, todas as doenças estão relacionados com problemas emocionais não resolvidos. Ponto. As situações à nossa volta, das pessoas, as pessoas que nós convivemos, a nosso familiar, as pessoas, amigos, no trabalho, como as pessoas te veem, é como você acredita que você é. E você emite isso para o seu universo, a sua vida, e as pessoas simplesmente vão reagir a isso. Isso é muito claro para mim. Muito claro para mim. Eu observo isso no dia a dia, no meio da minha família, dos meus amigos, da forma que você se vê, que você emite isso para o universo, à sua volta, as pessoas vão responder a isso. É assim que você está atraindo situações boas ou ruins para sua vida. Então, percebeu que é a gente que tem que se corrigir? Percebeu que é a gente que tem que se corrigir? É de dentro para fora? Percebeu? Não é nada fora da gente? Tanto as doenças. Outra coisa que eu percebi? A pessoa que às vezes está acima do peso, não consegue emagrecer. Se ela for olhar profundamente, ela tá como fala? Não se ama. A pessoa não se ama. Eu não falo nem baixa autoestima. Nem baixa autoestima. A pessoa não se ama. Quando ela se ama, ela cuida do próprio corpo. Ela cuida de qualquer forma do corpo. Quando a gente se ama e tem autoestima, gente, a primeira coisa que acontece é a gente cuidar do próprio corpo. Entendeu? E também tem muitas crenças envolvidas que a gente trouxe da infância, que ouviu da cultura, que ouviu das religiões, ouviu do pai, da mãe, dos professores. E isso está lá, no nosso inconsciente. E através dessas crenças é o que nós estamos vivendo hoje no dia a dia, na vida adulta. É muito, muito claro para mim isso, muito claro. Não tem como fugir. Tudo o que acontece na nossa vida foi projetado pela nossa mente. A nossa realidade é uma projeção da nossa mente. Tanto no corpo físico como a nossa vida diária, o nosso dia a dia, nossas experiências. É uma projeção da nossa mente. E é assim que nós estamos atraindo situações boas ou ruins. Seja no corpo físico, seja nos relacionamentos, seja na parte financeira, seja no que for. É uma projeção da nossa mente. Perceberam que não tem como fugir? Não tem, gente, não tem como colocar a culpa em outros. Nós temos que corrigir a nós mesmos. Temos que corrigir. Não dá para ser mais vítima. A gente não quer ter a responsabilidade de saber que toda a nossa realidade está respondendo literalmente aquilo que está dentro de nós. Seja bom ou ruim. Então não é melhor a gente pensar coisa boa? Não é só pensar não, tá, gente? Tem muitas pessoas que falam assim, não dá pra ficar pensando pensamento positivo o tempo todo. É claro que tem momentos que você tem raiva, você tem vontade de bater em alguém, se você tem, sabe, você tá sentindo nervoso ou tá triste. A gente é humano. O que acontece é o sentir e o comportamento.
O negócio é permanecer nisso, né? Permanecer na raiva, no rancor o tempo todo, ou na tristeza o tempo todo, que traz a depressão, ou sentir raiva, rancor, a gente sente rancor, ódio, tristeza, a gente sente, porque a nossa mente, o nosso organismo é uma gangorra, né, de emoções que sobe e desce o tempo todo. O problema é você permanecer nisso, entendeu? Oi, Denise, boa noite, seja bem-vinda. Miriam, Fernando, sejam bem-vindos. Entenderam? Então, como atraímos as experiências negativas para as nossas vidas? Observe, faça uma análise como foi a sua infância. Que é isso que está gravado no seu inconsciente. E através do que está gravado no seu inconsciente, você está vivendo essas experiências. Eu vou deixar algo bem claro para vocês entenderem. Gente, a consciência em nós, que é Deus em nós, que está criando a nossa realidade através daquilo que nós pensamos e sentimos. E esta consciência em nós, que é Deus em nós, é neutra. É a mesma coisa que eu falei, a vida em si é neutra. Ela é neutra. Não existe situação boa, experiências boas ou ruins. É experiências, simplesmente experiências. E nós somos como um canal dessa energia que está criando a nossa realidade. A consciência em nós, ela usa o nosso cérebro físico e nós para criar a realidade. Olha que incrível, gente. Sabendo disso, o que você vai perceber? Nossa, é Deus em mim que está criando a minha realidade. E Deus em mim, ele é neutro. Se eu vou passar por experiência boa ou ruim, não importa. É experiência. Então, se eu sei que é Deus em mim que está criando a minha realidade, eu vou consertar os meus pensamentos. Consertar os meus pensamentos para que as minhas experiências sejam boas. Entendeu? Quanto mais tempo eu passo pensando coisas boas, mais eu estou criando campo de energia para que essas experiências acontecem na minha realidade. Entenderam? A consciência em nós, ela é neutra. Não se intromete no nosso livre-arbítrio. Nós somos o canal de energia da consciência que cria a nossa realidade. É através de nós que ela cria a nossa realidade. Lembra? Não sei se você já quer acompanhar os meus vídeos, as minhas postagens, para quem fez os meus cursos, para quem se interessar em fazer os meus cursos, eu falo sobre isso. A consciência é o epicentro de criação da realidade. O que diz dentro da mecânica quântica? A realidade não existe sem uma consciência para observá-la. O que é observá-la? Não existe. Gente, se não tivesse uma consciência, uma mente que pensasse, criasse essa caneta, ela não existiria. Percebeu? Esse celular, esse aqui que eu estou falando com vocês falando comigo, aqui estão me vendo. Antes desse celular, dessa câmera estar aqui, acontece que alguém pensou, teve uma consciência por trás para criar isso. Toda a realidade é desta forma. A pessoa em si é um canal dessa consciência universal de criar a realidade. Por isso que fala, Deus é o Criador. Ele está criando o tempo todo, através de nós. É isso que foi oculto da humanidade, gente, que agora está vindo à tona. Até o momento, tudo era projetado fora de nós. Deus fora de nós, a realidade acontece por culpa daquele. O que acontece? Está vindo agora. Não tem nada fora. É tudo dentro. É de dentro para fora. E Deus, ele está dentro de você. É uma consciência só, uma energia só. E essa energia está ligada a tudo à sua volta. Então, se eu corrijo os meus pensamentos e eu entro em
união, unido a esse todo que está em mim, com certeza a minha realidade muda. Esses dias eu fazendo meditação e eu tive esse insight profundo dessa união com o todo, que eu fiquei estarrecida assim, falei, nossa, quer dizer, eu senti isso, né? Essa união com o todo. Se Deus está dentro de mim, eu sou um canal. Eu sou um canal para ele criar a realidade. Então eu tenho que consertar. E ele é neutro. Ele é neutro, essa consciência em mim é neutra. Ele não se importa se a experiência que eu quero viver eu acho que é boa ou ruim. Quem escolhe sou eu. Ele simplesmente está criando. Entendeu? Está criando. Já dei esse exemplo várias vezes. Você tem um pensamento dominante. Se todos os pensamentos que fossem acontecer, nós estávamos perdidos, né? Mas você tem um pensamento dominante, que você está sempre ali pensando, uma situação que você está sempre pensando, que você quer resolver ou quer alcançar. Ó, a consciência em nós, a nossa mente é como uma impressora. Coloca isso na sua mente. A minha mente é como uma impressora. A consciência, que é Deus em mim, é como uma impressora. Ela está escaneando o que está no profundo dos meus pensamentos, que está envolvido com as emoções e o sentimento, e está projetando na minha realidade, na minha vida. Em todas as áreas. Perceberam? Se não houver esse domínio de pensamentos, se não tivesse os seus pensamentos dominantes, você ficar pensando, não tem como projetar. Percebeu que a consciência vem primeiro para depois a matéria aparecer? A consciência vem primeiro? Tudo é aqui mental? Então, vamos terminando aqui. Nós atraímos situações negativas para as nossas vidas através daquilo que nós foi programado na nossa infância. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida adulta, situações que foi programada lá, eu falo que é 98%, lá na infância, e nós nem percebemos que estamos passando por essa situação, por aquilo que nós vivemos lá na infância. Voltando aqui, esclarecendo para vocês essa parte que eu falei aí, né? Que eu fiz o curso de medicina chinesa e análise por ressonância, que eu trabalho fisicamente e presencialmente, né? Fora os meus trabalhos na internet. O que eu percebi? Não é o meu foco, assim, aquilo que eu gosto de fazer. Eu falei, mas por que eu fiz então, se eu não gosto realmente de fazer isso daí? É claro que eu sou muito curiosa e gosto de estudar, mas por que eu fiz então isso? Eu fui fazer uma análise fazendo meditação, tá? É como se uma voz falasse comigo. Porque você passou por isso. E, assim, eu vi pessoas da família, tudo assim, ente querido, doente na minha frente, morrendo na minha frente, e eu sem poder fazer nada. E não, assim, desesperado para fazer alguma coisa, não podia fazer. O que eu percebi? Eu fiz o curso para mim ter algo para ajudar. Perceberam? E ainda mais, por eu saber isso, estudei muito profundo, estudei bastante sobre isso, o que eu percebi? Atraindo pessoas, situações, que as pessoas me procurando, passando mal, muitas pessoas passando mal próximo a mim, e eu percebi, falei, nossa, para, deixa eu corrigir isso aqui. Porque você fica assim meia tensa, esperando que se alguém passar mal, você tá ali, já pronta para ajudar. E aí fica atraindo essa situação. E eu imediatamente corrigi isso. Vocês não fazem ideia. Assim, parou. Porque muitas pessoas aparecendo próximo a mim e vêm me procurar. Estou passando mal, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Muitas pessoas. E eu, nossa, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Aí eu fui perceber o que estava acontecendo.
E foi aí que veio esse insight em mim, que eu fiz esse curso. Uma porque eu gosto, né? Mas não do jeito, é aquilo que eu gosto. Eu gosto de estar aqui, ó, ensinando, falando, não cuidando da pessoa, do doente. Mas por que então que eu fiz isso? É claro que eu gosto disso daí, mas não tanto como eu gostaria de que fosse. Porque eu não quero ver ninguém passando mal na minha frente. E sem conseguir fazer alguma coisa. Percebeu, gente? Tô falando uma experiência minha para vocês entenderem onde eu quero chegar. Percebeu? Isso desde a infância, de muito criança, que eu vi várias pessoas da minha família, tudo passando mal na minha frente, pessoas que morreram na minha frente, e eu não sem poder fazer nada, então sem conseguir fazer alguma coisa. E aí eu percebi o porquê que eu procurei aprender isso. Perceberam? E quando você traz à consciência essa situação, você corrige, faz ressignifica isso daí e a vida muda. Simplesmente as pessoas pararam de ficar passando mal na minha frente. Depois que eu percebi que era isso. Falei, opa, para aí, vamos corrigir isso. Entendeu? Vários lugares que eu ia, assim, às vezes em algum lugar, algumas pessoas passando mal na minha frente, vários lugares eu ia. E as pessoas passando mal na minha frente, gente, como assim? Por que eu tô atraindo essa situação pra minha vida? Então, eu indico para vocês lerem o livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, que ele fala o ambiente que faz desenvolver o problema. Eu tô falando na minha forma de interpretação, tá? Desenvolver os problemas de saúde das nossas células, do nosso organismo. E nós não somos escravos da genética. Entenderam? Nós não somos escravos da genética. É o ambiente. Como você está vivendo? Como é a sua vivência, a sua experiência? Como você vive no seu dia a dia, a sua alimentação? Como você cuida do seu corpo? Se eu cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, dormir bem, tomar água, tudo, o meu corpo é saudável, eu faço exercício físico, meu corpo é saudável. Então o ambiente vai fazer com que o seu corpo, a sua célula, desenvolva problema de saúde. Como? Através do pensar e do sentir. Você envia informação para o seu corpo, para as suas células. E elas vão responder a isso. Entenderam? Outra leitura que eu indico para vocês. Eu já falei das terapias, tá? Depois vocês podem procurar aí o vídeo que eu falo das terapias do novo milênio para ajudar na expansão de consciência, ajudar as pessoas. Medicina germânica. A medicina germânica, que é do Dr. Hamler Kuller, se eu não consigo pronunciar esse nome alemão. É um médico alemão. Ele era oncologista. Depois vocês pesquisam por aí, que não dá pra mim falar sobre isso agora. Dentro desse estudo, ele descobriu que as pessoas que desenvolveram câncer, gente, isso é muito claro, muito claro. E eu também já observei isso, tá? Já observei que muitas pessoas que eu conheço, tudo que eu já tratei também. Se você for fazer uma análise na vida da pessoa, se você for investigar, 3 meses antes, 1 ano antes, algum tempo anterior ao problema de saúde, a pessoa passou por um estresse muito grande. Entenderam? Passou por um estresse muito grande. Por exemplo, pessoas que infartou, teve AVC, desenvolveu câncer e outros problemas de saúde, várias delas, várias, assim, eu nem precisou falar, assim, já sei, ela passou por isso e agora tá desenvolvendo esse problema de saúde. Por exemplo, gente que teve separações, que não aceitou, deu infarto e morreu. Gente que teve separações, que não aceitou, desenvolveu câncer. Gente que teve separações dos filhos e ir embora de casa, desenvolveu câncer. E perceberam? O câncer algumas pessoas falam que é rancor. Eu não, assim, no meu ponto de vista, não é só rancor. Falar que a pessoa que desenvolveu rancor tem que cultivar o perdão, essas coisas. Não,
pode ser um trauma. Um trauma. Entenderam? Tô falando isso da parte física, do corpo. Aí vocês podem ler a medicina, na parte da medicina germânica. Tô dando dicas para vocês de leitura, para você aprofundar nesse assunto, para vocês perceber como está envolvido. O que eu percebi? Eu estudando e dando aula, ensinando sobre a física quântica. Tudo chegou a um ponto só. Gente, o princípio do observador. Aquilo que eu observo, observar é interpretar, é ver, desejar, é não querer, é você não gostar do que vê. Você está observando, está vendo a realidade, a sua interpretação. Como você colocou emoção, qual é a emoção envolvida? Como você se sentiu diante da situação? Percebeu o princípio do observador dentro da física quântica, que é um dos principais princípios quânticos? Está envolvido o quê? Saúde física, relacionamento, a parte financeira, a parte profissional, a vivência como um geral. É o princípio do observador. Como eu vejo e interpreto a realidade. Ela é neutra. Como eu vejo e interpreto a realidade. Entenderam? Também para a gente terminar. Outra leitura. O corpo explica, o corpo fala. Metafisicamente. Dentro da medicina chinesa que eu falei para vocês. Cada órgão do nosso corpo está envolvido com um tipo de emoção. Conforme o que você passa, as suas experiências, que você colocou a emoção, seja se ela for boa ou ruim, o que acontece? Você vai desenvolver um problema de saúde naquele órgão, envolvido com aquela emoção. Entenderam? Como você atrai as situações negativas para a sua vida? Isso, eu tô falando bastante na parte de saúde. Os relacionamentos, a mesma coisa. Se eu tive uma infância que eu vi brigas entre o pai e a mãe, entre os tios, abusos, como eu criei mentalmente, como é um relacionamento problemático, amar é dar problema, sofrimento. Ou então, pai ausente ou mãe ausente. Pessoas que na infância perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou a mãe foi embora de casa, ou o pai foi embora de casa. O que acontece? Essa criança cresce com medo de amar por medo de perder. Isso eu já percebi muito em pessoas que são adultas hoje, que na infância não teve o pai presente. A mãe presente, cresceu com medo de amar por medo de perder. Não se envolve emocionalmente. Quer, mas não consegue. Porque tem medo de ser, como fala? Rejeitado. Não é rejeitado. Largado. A pessoa larga e vai embora. Eu conheço muitas pessoas assim. Perceberam, gente? Como a gente cria os ambientes negativos, as experiências negativas na nossa vida? É só você observar. Observar no seu dia a dia como as pessoas estão respondendo e interagindo com você. A forma que as pessoas estão interagindo com você é como você acredita que você é. Olha que incrível. Como eu acredito que eu sou, as pessoas vão interagir assim. Se eu acredito que eu posso, que eu consigo, que eu mereço, eu vou ter esse retorno. Se eu não acredito, não tenho esse retorno. Incrível, né, gente? Incrível. Na parte de dinheiro, nem se fala. O da infância, né? Dinheiro não dá em árvore, aqui não é banco, rico não vai para o céu, que os ricos são maldosos. A gente viu isso nas novelas, na TV. Sempre, você pode ver que as novelas antigas colocam muito os ricos como os maldosos e os pobres como os coitados. E aí
Isso, gente, é algo subliminar que é colocado no nosso inconsciente. Ser rico pessoas ricas são maus. Elas são más. E aí, o que acontece? Então tá. Ó, inconsciente. Então ter dinheiro para você não é bom. Ó, fechou as portas. E por aí vai. Se você for fazer análise, você vai descobrir muita coisa, muita coisa. E é trazendo à tona esses traumas, essas experiências negativas, ressignificando esse ponto de vista que nós mudamos a nossa realidade. Consertamos o nosso pensamento a respeito dessa experiência e a nossa realidade muda. Entenderam, pessoas? Obrigada por vocês estão me ouvindo e eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez eu vou falar para vocês, eu estou encerrando o curso, vou fechar a inscrição do curso A Física Quântica para Leigos, tá? Mas tem algumas pessoas que pediram para esperar um pouquinho e eu deixei lá o link da bio ainda. Se vocês ainda se interessarem, tá? O link tá na bio, mas depois eu vou fechar lá, tá ok? Beijo no coração de todos. Oi, Denis, tudo bem? Boa noite e até a próxima.